Aí, olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um vídeo. Esse é o segundo vídeo da série Direcionado por Deus. E é um vídeo muito bacana. Hoje nós vamos falar de tempestade. Quem gosta de tempestade? Ninguém, né? Bom, eu sempre digo nos meus vídeos, você é responsável pelas decisões que você toma, né? Segundo aquilo que você ouve. Por que eu falo isso sempre? Porque aqui no canal a gente quer ensinar as pessoas a serem maduras, né? E tomarem decisões corretas. Por quê? Porque hoje existem muitos pregadores, muitos. E existem muitas palavras. Significa que são muitas portas abertas. E às vezes nós vamos entrar pela porta mais fácil, né? Sendo que a porta que Jesus fala é estreita. Mas eu quero falar para vocês então de direcionado por Deus. Mateus 14, 22. E diz assim: logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia as multidões. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Até aqui. Depois você lê toda a passagem, para não perdermos tempo. Bom, eu quero falar para vocês de direcionado por Deus. Como é difícil saber, né, se às vezes nós estamos sendo direcionados por Deus, ou se às vezes nós estamos na direção que Deus quer. Você já parou para pensar, quando você acorda, quando você dorme, será que o que eu estou fazendo é uma direção de Deus? Será que as minhas decisões elas são tomadas diante de uma palavra, diante de uma oração? Por mais que eu escute uma palavra, irmãos, e por mais que ela fale comigo, eu sempre oro e pergunto: Senhor, essa palavra é para mim? E se Deus me confirmar no meu coração, eu vou sentir paz. E aí eu vou. Mas eu já tomei muitas decisões que eu tinha certeza que era de Deus e não eram. E o que eu fiz? Bom, errar às vezes faz parte do aprendizado, né? Quem não erra, né? E olha que legal, Jesus, ele faz a multiplicação dos peixes ali, né? E os discípulos ficam maravilhados com aquilo. Então, no momento, eles estavam olhando para um milagre, uma maravilha de Deus. Em outro momento, eles estão no meio de uma tempestade, seguindo Jesus, sendo discípulos de Jesus. Nossa, imagina isso. E essa palavra, irmãos, ela é para todas as pessoas, né? Não é só para quem é cristão. Se você tem fé em Deus e você toma decisões em orações, também aprenda junto conosco, né? Eu também estou aprendendo todos os dias. Bom, olha que legal. Jesus dá uma ordem para eles. E também debaixo dessa ordem existe uma direção. Escute isso. Toda vez que Deus te dá uma ordem, Ele vai te dar um direcionamento. Deus não dá uma ordem para você sem te dar uma direção. Porque a direção é o controle. Agora olha que bacana. Jesus dá uma ordem. E também dá uma direção. E os discípulos, eles obedecem. Nossa, então existia uma ordem, existia uma direção e existia obediência. Os três fatores que nos levam ao crescimento. Uma igreja organizada, em ordem, direcionada em obediência. Uma vida, um ministério, um casamento, um negócio. Tudo nesses três quesitos. Bom, olha que legal. Eles entram no barco e eles obedecem Jesus. Então eles começam a velejar. Eles começam a ir em direção ao propósito. Sendo que eram discípulos escolhidos do Senhor. E eu pergunto para você, você está na direção que Deus te ordenou? Você está dentro do propósito?
Será que você está em obediência, em conformidade com aquilo que Deus tem te falado? Deus te direcionou verdadeiramente para isso? Eu creio que sim. Bom, quando os discípulos decidem, eles entram no barco, ainda que não decidiram, porque Jesus dá uma ordem, e eles começam a velejar. E para eles estava tudo tranquilo. Eles não imaginavam o que estava por vir. Por quê? Porque eles estavam debaixo de obediência. Toda vez que nós estamos debaixo de uma obediência, nós imaginamos o quê? Que tudo vai dar certo. Então você não espera que venha uma tempestade sobre a sua vida. Só que, será que às vezes uma tempestade não é para que as coisas deem mais certo? Será que essa tempestade não faz parte, às vezes, de um discipulado? Dependendo da tempestade, sim. Né? Tem tempestades que não são de Deus. Bom, eles entram no barco e eles começam a velejar. E a Bíblia diz que eles estavam no meio do mar. Eu sei que não era um mar, era um lago, tá? Mas tem pessoas que dizem que é o mar da Galileia. Agora, sabe quantos quilômetros tinha o mar de comprimento? A princípio 12, 13 quilômetros. E tinha 54 quilômetros de circunferência. E a princípio uns 50 metros de fundura. Então era bem grande. Tudo a princípio, tá? Foi o que eu estudei aqui. Agora olha que legal. A Bíblia diz que eles estavam no meio, então significa que eles podiam estar mais ou menos entre 4 e 6 quilômetros. Desculpa, entre 5 ou 6 quilômetros, 7, não sei. Mas é nessa margem. Vamos falar que eles estavam a 5 quilômetros da margem. Era muita distância para voltar. Se o barco afundasse, será que eles conseguiriam nadar 5 quilômetros de volta? Eu acho difícil. Às vezes é assim. Nós chegamos a níveis e a lugares em Deus que não tem como voltar. Se você está escutando essa palavra e está dizendo, eu quero desistir, Jefferson. Não. Essa não é a decisão. Mas a tempestade bateu no barco. A tempestade bateu no meu casamento. A tempestade bateu no meu ministério. Bateu nos negócios. Está batendo, está derrubando. Não é tempo de desistir. Tome cuidado. A não ser que essa tempestade ela venha para te fazer parar de verdade. Se você sabe que você fez algo que não era na direção de Deus, que não estava certo, dependendo, é para parar. Mas na maioria das vezes não. Quando se fala de casamento, então, não tem parar. É ministério, família, amizades, não. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não veremos a Deus, né? Então a gente tem que discernir tudo. Então se você está pensando em desistir da sua vida conjugal, do ministério, ou quem sabe até do seu negócio, se ele foi feito, foi profetizado por Deus mesmo, tome cuidado com as suas decisões, né? Porque às vezes você vai querer voltar nadando. E aí você pode não aguentar. Afunda. Então é muito sério. Bom, os discípulos estavam no meio do mar. Ou seja, agora eram tudo ou nada, né? O que fazer? O que fazer num momento onde você está no meio do seu propósito e parece que tudo está dando errado? O que fazer quando você planeja algo e está indo tudo bem, mas no meio, simplesmente no meio, começa a dar tudo errado? E você tem uma palavra, e essa palavra foi de Deus. Essa pessoa profetizou na sua vida, você fez as contas, você planejou, e a princípio era para dar tudo certo. E estava dando tudo certo, tudo vinha conforme os planos de Deus para você. Mas de repente, no meio da caminhada, surge uma tempestade. E aí tudo começa a ser abalado. O que fazer? Os discípulos começam a temer aquela tempestade. Eles começam a ter medo. E o medo, irmãos, ele faz parte da nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos ter temor de Deus, né? E se nós não temos temor, teremos medo, ainda que pareça que temor e medo sejam a mesma palavra, mas eu não sei. Mas eu sei que às vezes o medo, ele serve para nos parar, para refletirmos um pouco, só um pouquinho. Se o amor lança fora todo medo, por que eu estou com medo?
Por que isso está acontecendo, né? Os discípulos estavam parados ali e eles estavam com medo. Mas eu creio que eles pensavam, pô, só um pouquinho, Jesus nos direcionou para essa tempestade, porque a ordem era que nós atravessássemos para o outro lado. Eles tinham que velejar, irmãos, a princípio, 12, 13 quilômetros para chegar até a margem. E na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas, pelo estudo que eu fiz. Já pensou você numa noite escura, sem luz, sem nada? Com um barco cheio de amigos, e de repente surge um vento, uma tempestade, umas ondas. Você não vai saber nem para onde ir, nem se está mais na direção certa. Porque é assim. O medo, às vezes, nos faz perder a direção. Aleluia! Eu sei que Deus vai falar com muitas pessoas. Então você tem que parar. Quando você está com medo, pare e ora. Senhor, o que está acontecendo? O que tu queres com isso? Os discípulos começam a temer. Mas olha que bacana. Enquanto os discípulos estavam ali, naquela situação muito difícil, Jesus estava vindo em direção a eles. Escute isso. Toda tempestade que é provocada por uma direção que você está seguindo, Jesus está nela. É como eu disse, dependendo da tempestade, se ela está no seu propósito, Jesus também está ali. Jesus estava vindo em direção a essa tempestade, em direção aos discípulos. E quando os discípulos começam a ter medo, quando eles começam, quem sabe, a desacreditar, quem aparece? Jesus. Só que tem um problema. No meio da tempestade, os nossos olhos cegam. E aquilo que nós acreditávamos, nós começamos a desacreditar. Muitas das vezes. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus chega na tempestade, eles olham para Jesus, eles começam a duvidar de que era Jesus. Eles começam a olhar para Jesus e dizer, é um fantasma. Quantas vezes nós falamos tão bem do Evangelho, tão bem de Jesus, acreditamos tanto que tudo é possível para aqueles que creem, sabe? E até vivemos isso. Mas no meio de uma tempestade, os nossos olhos começam a olhar para Jesus como um espírito de fantasma. Como alguém que nunca existiu. E é assim na vida de muitas pessoas. Sabe quantas pessoas será que hoje não estão mais na presença de Deus? Porque se abalaram, se frustraram, porque perderam, quem sabe, o seu casamento, um filho, perderam uma empresa, perderam amizades, perderam o ministério, se abalaram, desistiram. A tempestade veio e jogou tudo ao mar. E agora você não sabe como retomar. Mas eu sei. Você precisa voltar. Você precisa tomar uma decisão, dizer, hoje eu volto para o propósito. Hoje eu volto para aquilo que Deus me chamou. Ainda que tudo esteja destruído, se você ainda tem vida, você ainda tem uma esperança. Ainda tem jeito. Não pense que está tudo destruído. Não pense que não tem mais como retomar. Sempre tem. Jesus, ele chega naquele barco, diante daquele barco, e os discípulos começam a gritar e dizer, é um fantasma. Se os discípulos, irmãos, que andavam com Jesus, face a face, duvidaram, quanto mais nós. Quem não passa por isso, sabe? Quem já não se abalou ao ponto de duvidar? Imagina, nós não vimos Jesus, nós temos a presença do Espírito Santo, que é o que nos convence. Agora, eles andavam lado a lado com Jesus. Então, eles não tinham motivo para duvidar, mas duvidaram. Aleluia! Se você é uma pessoa que passou por isso,
essa palavra está te dizendo para ti para voltar ao propósito. Volte a crer. Jesus não é um fantasma. Jesus olha para o barco e diz para eles: não temam, sou eu. Sou eu. Ou seja, se nós levarmos para a revelação e para o lado espiritual, está dizendo: essa tempestade sou eu. Será que dá para entender assim? Será que você consegue crer que na tempestade Jesus está? Até porque tem aquele louvor que diz: a tempestade é você. Bom, quando Pedro é o cara, né, gente? Olha para aquele fantasma, ainda que não fosse, ele diz: se és tu, faça com que eu vá até aí por sobre as... Jesus estava ali, os discípulos estavam ali, no meio de toda aquela tempestade. E Pedro diz: se és tu, faça com que eu vá até aí. Pedro sabia de uma coisa: ele não podia caminhar sobre as águas. Ele não podia vencer a tempestade. Ele não podia viver o sobrenatural. Mas se Jesus quisesse, Jesus poderia fazer com que ele fizesse a mesma coisa que Jesus estava fazendo, caminhando por sobre as águas. E Pedro, ele tem ousadia. E isso é importante na vida de um cristão, a ousadia. Pedro não tentou Jesus. Pedro olha e diz: se és tu, faça com que eu vá até aí. Ele não tirou prova, ele só mostrou que ele era um homem centrado. Jesus disse: vem, Pedro. A resposta de Jesus, para quem tem ousadia, para quem tem coragem, para quem é perseverante, é essa: vem. Jesus sempre te traz para o sobrenatural. Toda vez que você é uma pessoa que tem fé, que crê, que batalha, que luta, você pode viver um sobrenatural de Deus. Agora, tudo debaixo de discernimento e responsabilidade. Pedro bota um pé na água. Daqui a pouco Pedro coloca o outro. Pedro foi testando. E daqui a pouco Pedro começa a caminhar. No meio de uma tempestade, Pedro vive o sobrenatural. Significa que no meio de uma tempestade é possível que eu viva um sobrenatural com Deus? Sim. Toda tempestade onde Deus está, também tem uma porção de sobrenatural. Pedro caminha até Jesus. E a Bíblia vai dizer que Pedro, no meio da sua caminhada, pelo vento forte, Pedro acaba duvidando. E Pedro começa a afundar. Mais uma vez, no meio. Mais uma vez. Agora, olha que incrível. Pedro estava afundando. Mas eu te pergunto uma coisa. Você conhece algum pescador que não saiba nadar? Com certeza, todo pescador ele deve saber nadar. Se ele não sabe nadar, no mínimo ele tem que carregar um colete. Ou ele é muito irresponsável, né? Agora, como que um pescador afunda? Isso me preocupa. Quando a tempestade vem, você acaba esquecendo dos poderes que Deus te deu. E você não consegue exercer. Quando vem a tempestade sobre Pedro, Pedro não conseguiu nem sequer nadar. Pedro afunda. Você era de oração e agora não ora mais. Você era de jejum e agora não jejua mais. Ia para a igreja, não vai mais. Sabe? Acreditava nos seus planos e agora não acredita mais. Sabe aquela autoestima, sabe? Por quê? Mas eu tenho uma boa notícia para você que está ouvindo essa palavra. Ainda que você tenha perdido seus dons, estancado, né? Ainda que você não acredite mais, ainda que você esteja afundando, a boa notícia é que Jesus hoje te pega pela mão. Eita glória! É muita revelação, irmãos. Quando Pedro está afundando, Jesus olha para Pedro e diz: homem de pouca fé. Ele não disse que Pedro não tinha fé. Ele não disse que Pedro era duvidoso. Ele disse: homem de pouca fé. Por que duvidaste? Na verdade ele disse. Mas não chamou Pedro de duvidoso. Uma coisa é você definir a pessoa.
Outra coisa é você falar de uma coisa que ela fez. Isso é difícil. Dentro de relacionamentos, onde você vive com muitas pessoas. As pessoas te acusam, te falam. Você é um adúltero. Você é um fumante. Você é um bêbado. Você é uma pessoa ruim. Você é... E isso vai nos afundando. As palavras que nós ouvimos vão nos afundando. Não deixe que as palavras te definam. Porque toda vez que você está afundando, existe alguém que te pega pela mão e te levanta. Ele disse: Pedro, tu duvidastes, mas não chamou Pedro de um homem duvidoso. E a Bíblia diz que Jesus volta com Pedro. Ou melhor, Pedro volta com Jesus para dentro do barco. Agora aquele barco começa novamente a navegar. Jesus dá uma palavra e as ondas cessam. A tempestade cessa. Toda palavra liberada, profética, cessa tempestades. Jesus está te pegando pela mão hoje. E está te trazendo de novo ao propósito. Eles voltam para o barco. E a Bíblia diz que eles chegam no outro lado. Sabe o que estava faltando ali? De novo, na vida de Pedro, Jesus no barco. É incrível, né? Eles voltam para o barco. E a Bíblia diz que eles chegam ao outro lado. E sabe o que acontece no outro lado? Mais sobrenatural. Ali eles começam a curar. A palavra diz que quando eles chegam no outro lado, as pessoas começam a se aproximar de Jesus e tocar na orla de Jesus. E muitos são curados. Existia um propósito naquela travessia, naquela direção. Existia um propósito naquela tempestade. Existia um propósito. Oh, Jesus! Existia um propósito naquelas lutas. Existia um propósito na dificuldade. Quando eles chegam no outro lado, depois de ter enfrentado tudo, pessoas foram curadas. Recebe essa palavra. E até a próxima semana, nós vamos estar trazendo mais uma palavra direcionada por Deus. Espero que você tenha gostado, né? De tudo retém o que é bom, né? E aquilo que não é bom você descarta. Eu quero orar para você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pelas pessoas que vão ouvir essa palavra. E que se tiver alguma pessoa, Senhor, que esteja sem direção, que Tu venhas trazer a direção certa para essa pessoa. Se tiver alguém sem propósito, Pai, desanimado, Pai, quem sabe desistiu, Senhor, que Teu Espírito Santo venha tocar nessa pessoa, Senhor, e retomar ela ao propósito de novo. Sabe? Que essas pessoas, Pai, que vão ouvir essa palavra, Senhor, que cada um que esteja ouvindo, Pai, venha de novo sentir o Teu Espírito, Pai, sentir a alegria de viver, Senhor, sentir de novo, Pai, a vontade de planejar, Senhor. Se há algum casamento, Senhor, alguma família, algum negócio, Pai, de alguma maneira sendo, Pai, abalado por tempestade, por onda, Senhor, que seja liberado agora. Em nome de Jesus, eu libero agora uma palavra: cesse. Em nome do Senhor Jesus, que cesse agora, Senhor. Que cesse agora. E que volte para o propósito. Em nome de Jesus. Te abençoo. Fique em paz e até a próxima.